Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do qual lugar do mundo você está. Então, seja bem-vindo. Vamos começar o nosso web, né? Esse dia ensolarado, pelo menos aqui no Brasil. Como é que tá na tua cidade aí, Bruno? Cara, aqui tá um calor também, bastante sol. Dá para aproveitar bem o nosso webinar aqui meio-dia no Ai, que. Brasil, né? Sim, né? Pra cá tá esse calor maravilhoso, né? Estamos fugindo do inverno. A gente vai só esperar um pouquinho mais, tá, gente? Mais ali uns 2 minutinhos para todo mundo poder entrar. Mas já vi que já está todo mundo ali conversando um pouco já no nosso chat. Sejam muito, muito bem-vindos. Já podem falar de onde vocês estão falando, qual cidade, qual lugar do mundo. Já vão colocando ali. Boa tarde para todos vocês. Quero saber de onde que está cada um de vocês falando, hein? Ó, tô vendo o pessoal que tá na Europa já, Olha pessoal aí. do Rio, São Paulo. Ah, que legal. Aí eu já vou falar, né? Eu sou do interior de São Paulo, então já vi que colocaram ali Jundiaí, tô pertinho. Sou de São José dos Campos, não é todo mundo que conhece, mas eu falo que se você já ouviu falar de meteorologia no Brasil, você conhece minha cidade porque é daqui que sai, né? O INPE é situado em São José, ou você já ouviu falar da Embraer, né? Que tem aviões, então acaba conhecendo. E tu é da onde, Bruno? Eu sou de Brasília, eu sou nascido e criado em Brasília, então morei toda a minha vida e continuo morando aqui. Sou do centro do país. Ah, que bom, que bom. Tem um ali que já falou, terrinha boa demais. Não sei se o Adriano conhece São José. Espero que sim, é uma cidade muito boa mesmo. É um polo tecnológico muito, 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 muito legal. Mas sejam bem-vindos, gente. Tem gente de Brasília também, tem seus conterrâneos aí, Bruno. Sempre tem gente de Brasília. Mas que legal, a gente da Espanha, Angola, Portugal, Braga. Que legal, quanta gente de fora, Bahia, São Paulo. Bem diversificado, né? Rio das Ostras. Cara, que legal, quanta gente de fora eu tô vendo aqui. Minas, muitos cariocas, assim que é legal, gente. Acho que isso é uma coisa que reflete bastante teu cotidiano também, né, Bruno? Hoje, né, com esse mundo globalizado, com toda essa questão do home office, a gente mesmo, né, não tem a oportunidade de se conhecer. É muito isso, né? Cada dia você está conversando com uma pessoa, imagino que as suas reuniões sejam super diferentes, né? Cada um num canto do Brasil ou num canto do mundo, né? Não, é engraçado. Tem hora que eu tô falando com o pessoal do Ceará, hora que eu tô falando com o pessoal da Ucrânia, hora que eu tô falando com o pessoal da Rússia, de Portugal. Então, é uma mistura. Isso que é interessante, né? Você vai pegando que, no fundo, são só pessoas. Então, é engraçado conversar com o pessoal, que a gente vê que, realmente, no fundo, são só pessoas e a gente consegue levar o trabalho para frente, né? Que é o que importa. Mudou muito, né? Eu acho que essa questão, né, do home, ele trouxe uma realidade muito diferente, né? Para quem é mais velho, né, como eu estava mais acostumado ali, né, com o presencial. Então, é aquela questão, todo mundo era da minha cidade ou de cidades vizinhas, mas agora a gente tá, né, tem muito essa questão, né? Aqui mesmo na Triple, a gente tem pessoas, né, que nem você falou, às vezes, sei lá, tem uma pessoa na Rússia, tem uma pessoa em Dubai, tem uma pessoa na Itália, uma pessoa em Portugal, e a gente está na mesma sala, né? E eu acho que essa é a liberdade que todo mundo está buscando. É isso também que você sente, Bruno, hoje dos nossos alunos? Sim, é um dos principais pontos que a gente busca na vida, né? E são escolhas que a gente vai tomando. Eu tomei essa escolha, eu também segui esse caminho, né? Eu trabalhei muito tempo no presencial e foram escolhas. Eu fiz um bootcamp lá atrás na minha vida, em 2019, e na época eu ainda trabalhava presencial, depois fui para o híbrido, né, com a pandemia, e depois acabou que eu não voltei, né? Continuei trabalhando de casa e o que me proporcionou isso foi realmente correr atrás, investir porque vale a pena. No longo prazo, né, sempre vale a pena as decisões que a gente toma. Ai, que legal. Bom, agora eu acho que bastante gente entrou. Vamos começar aqui o nosso webinar também. Então, né, vou começar fazendo a minha apresentação. Eu sou o Roberto, vou ser o host hoje do nosso webinar, né? Vou ter o prazer de bater esse papo com vocês, com o Bruno. Eu já estou na área há um pouco mais de 15 anos, né? Então eu tenho uma vasta experiência ali com vendas, já trabalho com educação também há muito tempo. E assim, gente, uma coisa que me motiva muito é ver a transformação das pessoas, é ver como as pessoas chegaram até mim e onde a gente consegue levar. E aqui na Triple eu falo que eu realizei esse grande sonho, né? Porque educação é o que vai transmutar, né, a tua vida, é o que vai abrir muitas, muitas, muitas portas e a gente sabe que vai permitir vocês chegarem aonde vocês buscam. E do meu lado aqui eu tenho o grande Bruno, né, o nosso tutor, vou deixar também para ti, Bruno.
É isso, pessoal. Boa tarde. Eu tenho um pouco mais de 8 anos de carreira nessa jornada de dados. Então, eu comecei lá atrás como estagiário, fui analista júnior, fui analista pleno, fui analista sênior, fui coordenador de equipes e hoje atuo como cientista de dados. Então, eu passei por, podemos dizer assim, toda a hierarquia, né, no mundo de dados, coordenei equipes. Espero poder contribuir um pouco com vocês hoje aqui nessa tarde, nessa horinha que a gente vai ter. E o bom é que você também consegue trazer, né, Bruno, exatamente como que foi para ti, né? Porque foi toda essa mudança, né? Foi acontecendo de uma forma natural, né? E eu acho que vai ser muito bom para você também compartilhar com os nossos, né, futuros alunos como que foi para ti a tua experiência. Mas vamos lá, né? Começando aqui, gente, antes de falar um pouco do web, né, da gente entrar nos assuntos, a gente quer conhecer vocês um pouquinho mais. Já vimos ali das cidades, onde vocês estão, alguns cantos do mundo, países, mas queria também agora que vocês pudessem escrever no chat. Então, aqui, vamos lá, né? Se você deseja iniciar sua jornada em dados para conquistar melhores oportunidades, inclusive até fora do Brasil, vamos digitar o 1. Se você já tem certeza, você já sabe que dados, assim, isso é para mim, Roberto, Bruno, eu já venho namorando isso há muito tempo, é uma coisa que eu quero demais, aí eu quero que vocês coloquem o 2. E se você já iniciou estudos em práticas em dados, mas de uma forma desorganizada, ou sem uma estrutura, sem evolução para crescer e acessar o mercado global, o 3, né? Ou seja, eu fiz aquele curso meio perdido, mas não deu muito certo, vocês coloquem o 3. E se você já é um profissional sênior em uma tech e busca se manter atualizado em dados para manter a relevância e conquista as novas oportunidades internacionais, digitem o 4, para a gente conhecer um pouquinho do perfil de vocês, gente. Por enquanto, eu vejo muito um. Deixa eu ver aqui. É. Bruno, pelo que eu tô vendo, é o pessoal que tá realmente ainda muito encantado, que tá querendo conhecer, que tá querendo descobrir mesmo, que ainda tá ali engatinhando no processo. Ah, que bacana. É isso. Eu acho que o que a gente vai trazer hoje, então, vai conseguir, talvez, espero, sanar muitas dúvidas do pessoal e ajudar a decidir realmente trilhar o caminho, né, para qual caminho o pessoal vai seguir. Que legal, vamos ver. Realmente muito um. Alguns, né, já são sêniors também. O Nélio, a Kim, ou o Kim, desculpa, Hilen. A gente já tem algumas pessoas também, mas a grande maioria aqui realmente tá ali flertando com a área e vai ser muito bom para vocês, gente, que estão querendo descobrir a área, conhecer. A gente vai trazer muitos pontos legais, muitos insights, muitas coisas interessantes para vocês, tá? Seguindo aqui com a nossa apresentação, gente, hoje um dos grandes mitos quando a gente pensa, né, ai, Roberto, Bruno, como que eu vou fazer isso? Poxa, eu acho que eu vou ter que gastar muito dinheiro, então eu vou ali gastar lá, sei lá, 50 mil reais para fazer essa mudança, eu vou precisar de muito tempo, porque eu preciso ali fazer uma faculdade, é difícil de eu encontrar depois uma vaga no mercado de trabalho, que é muito do que a gente sente aqui, e muito pelo contrário, gente, o que a gente está aqui para trazer para vocês a Triple ela veio para exatamente sanar esses problemas, então a gente consegue trazer um bootcamp, né, numa forma mais rápida, um investimento muito menor e também depois uma busca no mercado de trabalho assertiva. Bruno, conta para mim, quando você estava fazendo toda essa mudança, tu teve algum guia ou foi só você mesmo? Foi você dando a cara, conversando? Como é que foi para você? Olha, no começo fui eu dando a cara, correndo atrás, conversando, mas eu fiz um bootcamp lá atrás, na minha trajetória em 2019. Então, na época eu já era analista de dados, onde eu aprendi desde a época do estágio, tive pessoas, né, chefes que foram me orientando, mas eu tive que fazer um grande salto. Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu fiz engenharia de produção e não me sentia pronto para trabalhar em fábrica, não tinha vontade e me encantava muito mais no mundo de dados. Então, eu investi na minha educação na época e foi um salto que eu tanto ganhei um diploma, um reconhecimento, né, que eu tinha aquele conhecimento, mas principalmente, acho que além do diploma, é o conhecimento que você ganha, né? É o que você aprende, as habilidades que você ganha, o que você consegue fazer, as portas que se abrem. Então, muito além do diploma, é realmente a habilidade que vocês vão conquistar. Ah, que legal. E eu vi, teve até um comentário aqui que foi exatamente isso. Falou assim, poxa, mas o que eles pedem hoje é experiência. É isso, né, Bruno? Hoje o mercado, ele não quer saber exatamente, né, quem é você. Ele quer entender um pouco das suas competências, né? O que você já realizou, que projetos você já participou. Exatamente. Cada vez mais a gente vê que a experiência pode ser conquistada de diversas formas, em diversos caminhos,
não necessariamente você vai ser remunerado, e eu digo isso porque antes mesmo de eu conquistar meu primeiro emprego, minha primeira posição, eu já tinha vários projetos que eu desenvolvi por gosto próprio, por vontade própria, pela vontade de aprender e que, no fundo, foram me abrindo várias portas depois. Então, é aquela, né? Você nunca está fazendo nada de graça, no futuro aquilo vai te retornar de alguma forma. Então, é isso que a gente tem que acreditar também, que o estudo sempre compensa. Exatamente. E aqui, prosseguindo um pouco, trazendo para vocês, né, há muitos aqui já conhecem a Triple Ten, já estão, né, namorando com os nossos cursos, já conversaram, mas eu também quero contar para vocês que vocês chegaram no lugar certo e na hora certa, né? A Triple Ten, ela já ganha como a maior e uma das melhores bootcamps, né, do mercado. Então, hoje, nós somos a melhor escola de tecnologia do mundo. E como que a gente sabe disso, né? Por que, que a gente entende que a gente é a melhor? Porque todos os dias a gente acompanha pessoas ingressando na área de tecnologia. E não só no Brasil, tá, gente? Mas no mundo todo. Pessoas que desde que querem fazer a migração de carreira, agora pessoa que quer se especializar, ou que buscam empregos ou oportunidades remotas, ou seja, que querem alcançar seus objetivos profissionais. E elas trazem, né, esse relato, e elas chegaram na Triple Ten e isso tudo foi concretizado. Vocês podem observar que a gente já detém, por mais de 5 anos, selos de aprovação de melhor bootcamp no mundo. A gente tem um alto grau, né, de satisfação quando a gente olha nossas pesquisas no Google. A gente tem uma das grandes e mais importantes revistas, que é a Fortune, super avaliando a Triple como uma das melhores empresas para você estudar. E o que é legal? Tudo isso que tinha só antes nos Estados Unidos, a gente trouxe para o Brasil. Então, agora é a oportunidade de vocês partirem, né, desse modelo, né? A gente sabe que os Estados Unidos dita as tendências e que o Brasil a gente copia. E aqui não, vocês vão ter a oportunidade de fazer o mesmo curso que a gente tem nos Estados Unidos. E uma coisa que é interessante, né? Por que, que nós sabemos e por que, que a Triple ganhou também esse prêmio? Foi o acaso? Não, gente. Um dos fatores que mais nos impulsionam é o quê? A empregabilidade. E hoje, quando a gente olha, 87% dos nossos alunos conquistam o trabalho em até 6 meses após terminarem seus estudos. Aqui eu queria até abrir para ti, né, Bruno? Você que convive muito com os nossos alunos, isso hoje é uma realidade que você sente, os nossos alunos saem muito bem preparados, e eu já vi também alguns casos de alunos que conseguem, né, a vaga de trabalho enquanto ainda estão cursando, né? Exatamente, Beto. O nível que a gente tem aqui no Bootcamp é muito completo, né? Então a gente tenta abarcar um conteúdo muito, de fato, com que o aluno vai ver no mercado de trabalho. Então a aplicação é gigantesca e os alunos vão vendo as portas se abrir ao longo do Bootcamp. Então, de repente, um projeto que ele fez chama atenção quando ele bota na publicação no LinkedIn, e aí as portas vão se abrindo, os recrutadores vêm. Mas é claro, tem que levar em conta todo o contexto, a pessoa tem que se dedicar de fato, e correr atrás, e aí sim, as portas se abrem para quem realmente vai até o final e consegue pegar o nosso diploma. Realmente isso não é conversa, pessoal, eu falo na prática, eu já tenho várias histórias. Quem se dedica e chega lá, a recompensa sempre vem. É um caminho árduo, mas vale a pena. Legal, legal. E aí, trazendo para vocês, quem seguir até o final vai ter o certificado de participação, tá? Então a gente vai colocar ali depois o certificado para vocês, né? Para quem seguir até o final. E a gente também não vai ter apenas eles, a gente também tem alguns presentes que a gente vai trazer para vocês, mas só para quem ficar até o final, tá, gente? Então vamos acompanhar, prestar bastante atenção, principalmente no que o Bruno vai trazer aqui, que ele vai trazer conteúdos maravilhosos para quem está querendo começar na área, tá? E seguindo aqui, gente, hoje a gente sabe que a tecnologia ela é um grande passaporte para o mundo, né? Então, você entrando no mercado na área de trabalho, falando de dados ou falando de outros mercados techs, você vai ter como descobrir como que a carreira pode, então, abrir oportunidades para você começar a trabalhar de uma forma home office, que é o que muitos buscam aqui, né? Ali no chat a gente vai abrir para vocês, mas hoje, já trazendo o relato dos nossos alunos, a gente sabe que o home office ainda é o que cativa a maioria de vocês, né? Eu trago até a minha experiência, estou aqui tomando o cafezinho que eu pude fazer, né? E isso para mim é uma coisa que eu super dou valor, é uma coisa que eu amo, né? Poder tomar o meu café, não ter que tomar aquele café ali de empresa, né? Que às vezes não é tão gostoso ou não é do jeito que você gosta. Então eu falo, gente, home office para mim foi algo que mudou minha vida, literalmente assim, mudou minha vida da água para o vinho, né? E trazendo para vocês entenderem também como que vai ser a nossa programação. Então, hoje o nosso cronograma qual vai ser?
a gente vai mostrar onde estão as melhores oportunidades de dados no mundo, o porquê que dados vai te abrir essas portas para o mercado global. A gente vai trazer também algumas dicas de plataformas, o Bruno vai falar ali com vocês das vagas no exterior. A gente vai conhecer um pouco da carreira e para terminar, o Bruno preparou para vocês ali uma atividade para vocês entenderem como que também vai ser um pouco do dia a dia, né, Bruno? Como que essas ferramentas funcionam, é isso? Exatamente. Então, a gente vai discutir bastante sobre como vocês podem, inclusive, ganhar experiência, conquistar projetos freelance, sem necessariamente buscar uma primeira oportunidade fixa. Então, a gente vai discutir todos os caminhos e nuances para as portas começarem a se abrir. E a ideia é realmente ajudar vocês, pessoal. É dar uma luz, assim, que pode abrir caminhos e mudar a vida de vocês, igual mudou a minha vida, igual mudou a vida do Beto. A gente quer realmente trocar essa ideia para que vocês sintam isso. Legal, legal, gente. E agora vamos lá. Antes de mais nada, né? Eu quero que vocês deem agora uma pensada na vida de vocês. Se vocês pudessem mudar algo, né? Assim, poxa, hoje, Roberto, Bruno, pô, eu tô querendo mudar algo na minha qualidade de vida. O que hoje seria o mais forte para vocês? Seria trabalhar em qualquer lugar do mundo? Seria receber em dólar ou em euro? Ter uma estabilidade financeira? Ou assim, não, Roberto, para mim agora eu queria construir uma carreira global, ter um equilíbrio ali entre vida pessoal e profissional. O que hoje para vocês, gente, é uma pergunta para pensamento mesmo, né? Eu vi que alguns já colocaram a profissão, mas pensem um pouquinho, o que hoje mais pega para vocês? A Luciana já colocou 1, 2 e 3 já, né? Já, já, já quer todos já. Mas bacana, é isso mesmo. Ali, ó, Steven também, o Alan, bastante gente ali trazendo que quer trabalhar de qualquer lugar do mundo. Que mais? Vamos lá, gente. Acho que muitos querem aqui, Bruno. Realmente é o 1, 2 e 3, eles querem todas as Tá opções. muito misturado, né? O pessoal quer tudo. Eles querem, e realmente, tá, gente? Hoje, quando a gente pensa no mercado tech, não precisa ser um, dois ou três, tá? Literalmente, a gente pode abraçar todos eles, né? Você não precisa, não, Roberto, eu queria ganhar bem, mas eu quero trabalhar homes, então isso não é possível. Não, muito pelo contrário, tá, gente? O mercado hoje, ele permite exatamente as 3 opções. E aí, que pelo que eu vi, realmente o predominância foi os 3 mesmo, Bruno. Então aqui a galera quer ganhar bem, quer ter uma segurança e literalmente o home office também. Bem legal. Avançando então para vocês, gente, quando a gente fala hoje da área tech, mas principalmente aqui da área de dados, que é onde a gente vai estar falando, ele é um mercado que ele é extremamente global. Se vocês repararem aqui, a gente colocou, né, onde estão as principais vagas, onde tem muita busca. E aqui, obviamente, que a gente vai ver Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Austrália. Por quê? São grandes polos tecnológicos. Então, obviamente, que elas vão buscar muita mão de obra, tá? E um porquê também disso, esses países, eles também concentram grandes empresas na era só da tecnologia, não. Também são startups, eles também possuem hubs de inovação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Londres, que é o principal hub de tecnologia na Europa, então tem ecossistemas gigantescos de fintechs, de datas analytics, de inteligência artificial, consultorias globais. Se a gente parar para pensar, tem sedes enormes, como, por exemplo, a Google, Microsoft, a Amazon, o Meta. Então, é óbvio que também essa demanda vai ser muito alta. Mesma coisa vale para Paris, quando a gente fala de inteligência artificial, parte de ciência de dados. Também tem operações gigantes como a L'Oréal, Carrefour. Quando a gente olha para Berlim, então, não tem nenhum que eu falar, né? Que agora, falando de Alemanha, é um dos principais polos, né? Quando a gente fala de avanço tecnológico, de e-commerce, saúde digital. E aqui, Bruno, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você também trouxesse um pouco para nós, nessa tua jornada, como que foi? Tem essa busca? As pessoas chegam até você? Tentam te levar para fora do Brasil também? Né, já tentaram. Eu saí do Brasil uma época, eu morei na Holanda, eu tive a oportunidade de conhecer como é realmente esse ambiente de startups. Eu tive uma bolsa numa universidade na Holanda, onde foi, dentro da universidade foi fundado o Booking.com, por exemplo. Então, é um ambiente imersivo, e na época, em 2015, o pessoal já trabalhava, já discutia Python, que aqui no Brasil demorou 2, 3 anos para começar a chegar efetivamente, né? Então, a gente vê que realmente esses ecossistemas são aquecidos. Já tive a oportunidade de fazer realocação para Portugal, já tive contato com profissionais muito da França, pelo meu trabalho no Carrefour. Então,
E admiro muitos profissionais de Berlim, por exemplo. Tem muita gente em Berlim boa, que vem, por exemplo, do leste europeu, Rússia, Ucrânia. O pessoal acaba que tem uma base em Berlim, então é um pessoal muito bom tecnicamente também. E muitas empresas, né? Todo um ecossistema que está efervescendo ali de dados. Então, não é só uma empresa, duas empresas, é todo um ecossistema que está pegando fogo ali, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos também. Legal. E aí, quando a gente fala, né, de trabalhar fora, obviamente a gente vai pensar nos salários, né? Então aqui a gente trouxe para vocês, gente, aqui é a fonte do Glassdoor mesmo. Então isso aqui é uma média de salário quando a gente fala no mercado de júnior, né? Ou seja, entrando como analista de dados, né? E é claro, gente, que é preciso deixar para vocês, a gente precisa ser transparente que esses valores vão depender de onde você está situado no mundo, as suas condições de visto, qual que é o contrato que a empresa vai trazer para você. Mas o que é mais importante é vocês entenderem que sim, quando a gente fala de dados, a média salarial realmente ela é alta. Então ela vai trazer essas oportunidades de qualidade de vida que é o que vocês realmente buscam, né? E aqui, para vocês entenderem também o porquê que dados abre tanta porta, né? Por que tem tanta vaga? Hoje, quando a gente olha para o mercado, a demanda por profissionais ela cresce muito, gente. Então a gente está falando de mais de 23% ao longo do ano. Então todo ano é o mercado subindo muito. Além disso, o segundo ponto que a gente vale trazer, o mercado ele é extremamente flexível. Então, quando a gente olha, 38% são 100% remotas, 35% híbridas e apenas 27% são presenciais. Ou seja, isso também facilita bastante na hora de buscar outros profissionais e dos profissionais também quererem entrar na área, que é o que muitos de vocês já trouxeram. E a terceira e não menos importante é a acessibilidade. Metade dos profissionais que conquistaram posição júnior na área não tinham experiência prévia. Então, que nem aqui o pessoal trouxe, eu sou enfermeiro, você imagina como que foi difícil para você buscar. E na área tech não, porque as suas competências elas vão ser utilizadas dentro disso, tá? E aqui, Bruno, vou passar a palavra para você poder falar um pouco mais sobre essas sites, as plataformas de busca de vagas. Então, pessoal, tem diversas oportunidades, né? O We Work Remotely e o LinkedIn são oportunidades para conseguir realmente empregos, né? Posições fixas, remotas e também contratos, né? Que são contratos, são trabalhos por tempo temporário, projetos, iniciativas, mas que sempre podem abrir portas, né? Eu comecei lá atrás fazendo um projeto e depois apareceram outros, então é algo que vem naturalmente. Mas eu recomendo muito para quem está começando também TopTal e Upwork, que são plataformas que você pode começar mostrando seu serviço, criar um portfólio e começar a vender. Então você pode naturalmente começar com um preço mais baixo, né, que você tem menos experiência, e conquistando revisões de pessoas que estão buscando o serviço, e com isso ir aumentando a sua hora, né? Então você aumenta o preço da hora e vai conseguindo ganhar mais. Então é um processo muito legal. Eu tenho pessoas próximas que fazem Upwork e há muito tempo, eu já tive perfil no Upwork, né? Já fiz freelancers por lá, então eu recomendo muito para quem busca também oportunidades rápidas, sem necessariamente ter uma grande experiência ou precisar ali de um emprego fixo. Legal. E aqui trazendo, né? E como que é a carreira, né, gente? O que é um analista de dados? Então, eles são profissionais especializados em interpretar e transformar dados em informações úteis para o negócio, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar, então, técnicas de estatísticas e ferramentas de análise. Eles vão ajudar as empresas a compreender melhor os seus resultados e tomar uma decisão estratégica fundamentada em dados. Então, não mais fundamentado no que você pensa, tá, gente? Por isso que dados explodiu tanto, porque hoje você não baseia mais no seu conhecimento, você vai basear em dados específicos, ou seja, em informações reais. Mas o Bruno depois vai poder trazer isso. E eles também são responsáveis por coletar, organizar e analisar bases de dados para identificar padrões, tendências e oportunidades. Por isso que dados engloba tanta coisa, tá, gente? Quando a gente olha para o mercado de dados, exatamente o que vocês falaram aqui, tem gente que vai vir da parte de finanças, tem gente que vai trabalhar com saúde, vai trabalhar com e-commerce, varejo, marketing, educação. Gente, a verdade é, dados está presente em tudo. Tudo que hoje é realizado, isso vai gerar um número. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa padaria, ela tem dados que são gerados. Quantos pães são produzidos, quantos pães são vendidos, qual é a hora do dia que vai ter mais saída, que vai ter menos saída. E é por isso que esse mercado está tão em crescimento. Porque hoje, gente, a gente falava, né? Antigamente, tempo é dinheiro. Hoje, dados são dinheiro. Então, hoje a gente fala, né, que dados é um novo petróleo, por isso que é um mercado tão aquecido e por isso que paga tão bem. Quando a gente olha que são mais de 30 mil vagas remotas pelo mundo, ou seja, tem vagas para todos vocês, e hoje um salário inicial na faixa de 5.170,
que é um salário muito alto quando a gente olha, né, para o mercado. E aqui, Bruno, eu queria, né, pedir para ti se você pode exemplificar um pouco mais de como que é um analista com esse exemplo do iFood que a gente trouxe. Então, pessoal, o iFood talvez é um dos aplicativos que a gente mais usa no nosso dia a dia aqui no Brasil, né? E ele é uma plataforma que é 100% baseada em dados, inclusive o iFood também 100% de trabalho remoto. Todo mundo que trabalha no iFood trabalha remoto, olha que legal. E eles conseguem, então, coletar todos os seus dados de pedidos e saber, não, por exemplo, o Bruno gosta de pedir pizza na terça-feira à noite. Então, quando eu entro terça-feira à noite, já aparece para mim a pizza no primeiro lugar. Não, mas o Beto, ele gosta de comida saudável na hora do almoço. Então, já aparece ali na hora do almoço para o Beto a opção de comida saudável. Isso vai fomentando e ajudando tanto as pessoas a terem uma experiência mais fluida dentro da plataforma, quanto aos negócios a se potencializarem e se conectarem com clientes mais fácil, né? Então, toda essa análise também dos cupons que vão favorecendo negócios que estão se iniciando, será que vale a pena eu dar um cupom de R$ 15 para o restaurante sem ter prejuízo, para ele ganhar mais clientes? Então, tudo isso, o iFood ele faz diversas experiências e eles têm muitos dados, né, obviamente. Mais de 100 milhões de brasileiros têm o iFood instalado no seu celular. Então, é com isso que eles geram, né? Eles não geram as decisões e tudo que é feito no iFood não é por acaso, não é no achismo, né? Tudo foi muito analisado. Então, sempre que vocês verem alguma coisa, lembrem-se disso. E isso economiza, né, Bruno? Porque se você já sabe que, por exemplo, toda terça o Bruno gosta de uma pizza, terça-feira vai ser o dia que vai bombar no seu celular propaganda de pizza, né? Então os restaurantes também, eles conseguem ser mais assertivos e gastar menos, né? Eu acho que isso também é um ponto que traz muito esse crescimento, né, com dados, né? Exatamente. Então, potencializa os negócios. Então, o negócio consegue atingir clientes que ele não atingiria e facilita a vida do cliente também, né? Toda a experiência de receber uma comida quentinha na porta da sua casa, sem precisar se preocupar. E o iFood cuida de tudo, né? Do marketing, da logística, da entrega. Então, imagina o tanto de informações que eles têm para criar esse processo. Exatamente. E aqui, gente, queria entender então de vocês, né? Não é preciso ter muita experiência para conseguir um emprego, né? As empresas, elas valorizam muito as habilidades práticas em vez de anos de experiência. Ou seja, poxa, você que às vezes, igual eu, por exemplo, eu já fui administrador. Isso é uma competência que vai te desenvolver. Isso vai te ajudar depois na busca de emprego. 87% dos nossos formandos, eles conseguem emprego em até 2 meses depois de concluir o bootcamp. É exatamente o que a gente quer trazer aqui. E também, para ganhar experiência real, você pode começar a trabalhar como freelance ou meio período, que foi exatamente o que o Bruno já trouxe, né? Você não precisa já entrar direto numa empresa, você pode começar dando ali o teu portfólio, trazendo pequenos projetos e assim você vai entrando na área, tá bom? Só respondendo aqui, perguntaram no chat, essa live vai ficar gravada sim, tá? Então depois vocês vão poder reassistir ela quando quiserem. Continuando aqui, gente, então hoje, quando a gente olha em termos de experiência, né? Hoje, para um júnior, então, a gente percebe que ainda tem muita gente que entra totalmente sem experiência, alguns com uma experiência um pouquinho menor de 1 ano, e só ali 50% que realmente já tem uma experiência. Então, gente, o que a gente quer trazer para vocês? Que tudo que vocês já fizeram vai ajudar. Qualquer atividade que vocês já realizaram trouxe para vocês competências que a gente vai utilizar. E é isso que as empresas hoje valorizam demais, tá? Então, isso vai ser fácil para depois o nosso time de carreiras poder utilizar a favor de todos vocês, tá? E agora a gente quer compartilhar algumas histórias de alunos, tá? Então eu vou começar aqui pela história do Gustavo. Ele era engenheiro ambiental, ele trabalhava com geoprocessamento em grandes cidades, mas ele sempre quis o remoto, igual a maioria de vocês. Ele sempre quis estar sempre perto da praia, morar perto do mar. Então ele resolveu fazer cientista de dados aqui na Triple e procurar oportunidades. E hoje, gente, independente de dinheiro, mas hoje ele está finalmente morando no litoral e ele é muito, mas muito, mas muito feliz. Por quê? Porque ele está trabalhando aonde ele queria e da forma como ele gostaria. E isso, gente, não tem preço, tá? Essa questão é o que a gente hoje busca, que é qualidade de vida. A mesma coisa vale para a Patrícia, ela começou a estudar direito, depois ela foi para administração, não gostou de nenhum dos dois, a gente teve a oportunidade de já conversar, se conhecer. Depois ela foi para os Estados Unidos para fazer um programa de au pair, e aí ela descobriu a área tech, tá? Então, assim, gente, aqui vocês podem perceber que são áreas totalmente distintas. E o que a gente vê? O sucesso de todos. Todos ficaram muito felizes quando se encontraram na área tech, porque tudo que eles buscavam foi proporcionado.
E como último aqui, a gente também tem o Gabriel. O Gabriel, ele já fazia engenharia de software, mas ele sentiu que ia demorar muito para entrar no mercado de trabalho, que acho que é uma dor que todos vocês já passaram. Só que ele estava com um pouquinho de pressa, ele precisava de dinheiro, ele estava ali querendo visitar a namorada dele, e aí então ele fez, né, o curso na Triple Ten e com a bagagem que ele tinha, ele conquistou muito rápido. Desses três, Bruno, você lembra de algum deles? Teve o Gabriel, acho que você já chegou até a comentar, né? Sim, o Gabriel, cara, eu lembro, conheço o Gabriel, eu ajudei ele quando ele estava como aluno, e depois o Gabriel, inclusive, ele faz parte do nosso time. Hoje o Gabriel, ele trabalha com a gente na Tripotem, ele é instrutor, ele ajuda a tirar a dúvida do pessoal, e eu vi toda a trajetória dele, eu vi o quanto ele se dedicou, o quanto ele estava, né, ao longo de todo o bootcamp, então foram mais de 6 meses ele correndo atrás, se dedicando, e ele conseguiu as vagas, os portos se abriram para ele, inclusive aqui na própria Tripotem, né, a gente gostou tanto dele, o Gabriel se dedicou tanto que a gente trouxe ele para o time. Então é uma ótima história. Exatamente. E ali eu vi que já teve um pessoal perguntando, gente, o que a gente quer é vocês aqui como alunos, porque a transformação ela acontece e o nosso sonho é cada vez mais trazer essas histórias. Então a gente tem um blog com todas as histórias dos nossos alunos e eu quero mais é depois poder trazer as histórias de vocês, né? O Thiago aqui perguntou, poxa, quando eu entrar, vou poder contar minha história também? Espero que sim, Thiago, espero que você venha e que você consiga essa transformação ou a busca que você está querendo, tá? E aqui é uma foto, né, de alguns dos nossos analistas que já passaram pela Triple Ten, né? E como que tudo isso vai acontecer, né, gente? A gente traz um programa muito estruturado de conhecimento, a gente tem profissionais extremamente competentes, como o Bruno, mas a gente também tem um programa de aceleração de carreira, né? E aqui, quando a gente fala de trazer um emprego, por que a gente tem esse resultado tão forte? Porque a gente tem profissionais que vão só trabalhar com vocês pontos específicos. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, acho que o Bruno também, quando você sai da faculdade, você não sabe como procurar emprego. Você vai lá, na minha época, você levava o currículo pessoal, pessoa física levava um papelzinho, mas hoje não. Aqui na Triple, então, por exemplo, a gente tem a Raquel, que é a nossa gerente de sucesso, é uma das nossas trabalhadoras, colaboradoras, e ela vai auxiliar vocês desde a parte de fazer entrevista, montar currículo, trabalhar ali o portfólio de vocês. Então, isso, gente, eu falo que é a cereja do bolo e é isso que vai trazer a conquista do primeiro emprego, tá? Hoje a gente pede, então, uma dedicação de 3 a 4 horas ali por dia para vocês poderem estudar. Mas é claro, tá, gente, que tem pessoas que têm uma facilidade incrível, né? Que conseguem fazer em 1 hora, em 2, mas isso aqui é um tempo médio. Quando a gente olha, né, para todos os alunos da Triple Ten, a gente entende que esse é o período de dedicação semanal, algo em torno de 15 a 20 horas, tá? E uma coisa para acalmar vocês também é que 75% dos nossos alunos hoje eles trabalhavam e faziam o nosso bootcamp. Então, para vocês que hoje já estão trabalhando, fala, Roberto, será que vai dar tempo? Vai sim, tá, gente? Que esse é o normal dos nossos alunos. Trazendo aqui um pouco do nosso programa de aprendizagem, tá? Então, aqui a gente tem toda a nossa ementa de curso. Então, vocês vão começar ali pelo Python, vão passar ali depois para Python e Panda, vão para a parte de manipulação de dados, análise estatística, depois a gente vai para a parte de ferramentas. Mas assim, gente, toda essa ementa de curso, ela foi elaborada para atender as dores de mercado. Então, a Triple Ten, ela analisou o que o mercado hoje mais pedia e trouxe para vocês. E aqui a grade do Ciência de Dados, que ele é um pouquinho maior, é um curso que tem uma duração um pouco maior, mas uma boa parte dos projetos são iguais, tá bom? Trazendo então para vocês, 87%, como a gente já disse, conquistam a sua vaga em até 6 meses. E, poxa, Roberto, e se eu não conseguir? Você tem 100% do seu dinheiro de volta, tá? Isso é a confiança que a Triple Ten tem na metodologia. Então, se até 6 meses você fez o curso, participou do nosso programa de carreiras e você não conquistar a tua vaga, a gente devolve para vocês, então, 100%. Não é nem 90, nem 80, não tem letras miúdas, tá, gente? Isso é 100% de dinheiro a gente traz para vocês. E aqui já trazendo, né? Então, tá tudo muito bom e a gente já está trazendo uma oferta especial. Então, já está ali no canto da tela de vocês. Quem ficar até o final, inscreva-se na consulta gratuita. Então, a gente tem um time de consultores especializados, pessoal super, super fera, que vai poder entender ali com vocês, tá? Como que isso vai mudar a vida de vocês. E para quem participar, então, tem direito a 15% de desconto, tá, gente? Então, assim, uma oportunidade de ouro
E trazendo também, quem ficar até o final, a gente vai trazer então também o guia completo de análise e ciência de dados, né, para vocês também já terem um pouco mais de noção da carreira de vocês, tá? E vamos lá. E agora, né, a gente está indo para a parte que acho que todo mundo está interessado, mas aqui ainda vamos trazer alguns temas. Então, a principal barreira ainda é a percepção sobre a área. Então, gente, a dificuldade hoje em entrar na área tech, ela ainda está muito mais relacionada a vocês do que propriamente ao mercado. A tecnologia ela está muito mais fácil de estar ao seu alcance do que você mesmo pode imaginar, tá, gente? Então, agora vou deixar para ti, né, Bruno, para você poder explicar um pouquinho mais do Python e depois contar um pouco da nossa atividade. Então vamos lá, pessoal. O Python é uma linguagem de programação que é utilizada pelos analistas e cientistas de dados em praticamente quase todas as vagas, né? Não dá para falar todas, porque a gente ainda tem muita diversidade, mas é essencial. Para se tornar um analista de dados, é essencial conhecer Python hoje. Ele é ideal para iniciantes, então eu falo por mim mesmo, eu comecei a aprender programação por linguagem C, que é uma linguagem de baixo nível, então é muito mais complexo, é uma linguagem muito mais difícil. Quando eu cheguei no Python, eu vi, nossa, que vida legal. E aí sim que eu comecei a gostar de fazer aquilo, né? Quando eu tive o primeiro contato, eu não gostei, e eu só passei a gostar quando eu tive contato com Python. Então a ideia do Python é ser fácil para o usuário, né? Facilitar a vida do usuário e não complicar a vida. Igual a gente pensa de ver o filme lá do hacker programando, ser muito difícil, não. A ideia do Python é facilitar a vida e ele também, uma das grandes vantagens dele é que ele é muito flexível. Então, ele serve tanto para automatizar tarefas, para a gente fazer análise de dados, criar modelos de previsões de machine learning, criar visualizações de dados, igual a gente vai fazer aqui na atividade, desenvolver sites, aplicativos, monitoramento de previsões, enfim, qualquer coisa que você imaginar, o Python é capaz de fazer, muito provavelmente. E é essencial a gente aprender. E a gente vai tentar quebrar um pouco do paradigma de nossa, Python, linguagem de programação. A gente vai mostrar como é simples e como, aprendendo o básico, a gente consegue se situar nele. Maravilha. Então, vamos colocar agora, né, essas habilidades à prova, né, Bruno? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou assumir aqui o comando e vou compartilhar a minha tela. Então, me avisem quando estiverem vendo. Vou compartilhar aqui. Estão vendo aí a tela, pessoal? Agora eu acho. Se todo mundo estiver vendo, pode digitar aí, pode colocar o 1. Se vocês já estiverem vendo, pode digitar 1. Quem não estiver vendo, pode digitar o 2. Que agora sumiu para mim, aí só me confirma se o pessoal tá vendo, Beto? Sim, sim, todo mundo falando aqui. Já tá vendo já, Bruno? Ah, show! Então, pessoal, até aproveitando o nosso tema do webinar e para mostrar para vocês o que é a diferença, todo mundo fala, mas tem o chat GPT hoje em dia. A gente vai fazer aqui uma análise dentro do chat GPT, depois a gente vai tentar fazer a mesma análise dentro do Python. Então, a gente vai simular aqui alguém que está querendo decidir se vai se mudar para o Uruguai ou não, está comparando a qualidade de vida do Brasil com o Uruguai. A gente fez aqui a pergunta para o GPT, compare a qualidade de vida do Brasil com o Uruguai. Então, ele retornou aqui uma análise muito qualitativa, né? Então, ele comparou aqui o IDH, trouxe aqui uns dados por cima, né? Fez aqui, disse que o Uruguai é maior na saúde, educação, segurança. Então, ele pegou ali alguns pontos e deu um resumo, né? Fez um resumo, mas no fim das contas, se a gente for olhar, é uma análise bem superficial, é uma análise com muito texto, né? Então, é muito densa, assim, né? A gente vê que tem que ler bastante para entender. E não é uma análise completa, ela não tem muitos números, né? Se a gente for analisar, tem aqui um número de segurança, um número de educação, mas a gente não entra no pacote completo e a gente não tem tanta flexibilidade, né? Então, se a gente quiser mudar aqui, a gente tem que falar, não mais o custo de vida, para qual métrica você usou no custo de vida. Então, a gente pode usar a IA como uma ferramenta? Sim, com certeza, ela traz essas informações, mas o que a gente quer trazer é, se eu tenho esses dados que geram e alimentam essa IA, por que não utilizar eles? Então, aqui a gente vai mostrar exatamente isso no Python. Aqui a gente está no ambiente do Google Colab. Quem quiser conhecer depois, eu recomendo demais. Esse aqui é um ambiente 100% gratuito, pessoal, que permite que você não precise ter um grande computador ou uma máquina super potente para poder rodar o Python na máquina de vocês. Olha só que legal. O Google, ele provisiona uma máquina para a gente. Então, aqui de 12 GB de RAM. Então, é uma máquina melhor do que várias máquinas que estão para vender hoje em dia, né, que tem 8 geralmente. Então aqui a gente consegue usar essa máquina para desenvolver no computador do Google que está lá numa máquina virtual da nuvem.
Então, olha que interessante. Aqui a gente subiu um dado que a gente coletou, pessoal, dos índices de qualidade de vida dos países. Eu vou mostrar para vocês como ler eles no Python. Então, aqui é um arquivo CSV. Para quem não conhece um arquivo CSV, ele é um arquivo de dados separados por vírgula. E a gente vai ler ele para justamente fazer a nossa análise. Então, aqui, primeiro passo, a gente vai importar 3 bibliotecas dentro do Python. Essas bibliotecas a gente pode ver como se fossem plugins, né? Extensões que vão ajudar a gente a fazer a nossa tarefa de análise de dados. A primeira e a mais importante é o Pandas. O Pandas, pessoal, ele vai ser o nosso melhor amigo na análise de dados no Python. E eu sempre faço a comparação, né? Eu falo que ele é o Excel do Python. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer o Excel sabe que ele funciona com tabelas e a gente faz manipulações ali nas tabelas. Essa é a ideia do Pandas e para isso que ele serve. A gente tem o Plotly. O Plotly é uma ferramenta de visualização, ele cria gráficos muito legais, então a gente importa ele aqui. E o NumPy é uma ferramenta para fazer manipulações matemáticas. Então ele soma, faz subtração, a gente consegue fazer todas essas operações matemáticas dentro do Python com o NumPy. Então são só 3 bibliotecas, muito fácil de importar, e aqui a gente vai dar os apelidos para elas, né? O Pandas a gente vai chamar de PD, o Plotly a gente vai chamar de PX, e o NumPy a gente vai chamar de NP. Então, são só essas 3 que a gente vai usar. E a gente vai usar um método. Um método é como se fosse uma função para realizar uma tarefa que a gente vai precisar. Aqui a gente vai usar um método do Pandas, olha só, o PD. A gente vai usar o método readCSV para justamente ler o arquivo CSV aqui, que a gente carregou. E a gente vai passar o nome dele, né? Quality of Life Indices by Country.csv. A gente carregou aqui, então a gente deu uma olhada com o método head para dar uma olhada. Então aqui a gente tem a qualidade de vida, poder de compra, segurança, saúde, custo de vida, preço das propriedades, distância para o tráfego, distância no trânsito, né, poluição, clima. Então olha só que completo. A gente tem muito mais dados do que o GPT já trouxe para a gente, né? A gente consegue ir, como se a gente fosse na base que alimentou o GPT. Isso é muito interessante. E aqui a gente tem, ele traz só 5, né? Mas a gente tem para 88 países, a gente tem 11 variáveis. Olha só, muita coisa. Primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai criar um ranking da qualidade de vida. Então, a gente vai pegar aqui a variável, olha só, a gente deu o nome para a nossa tabela de DF. DF é uma abreviação para Data Frame, que é o nome da tabela no Python. Então, a gente vai utilizar aqui o DF, a gente vai pegar a coluna Quality of Life Index, que é essa aqui, né, basicamente, e a gente vai criar um ranking dela. A gente vai criar um ranking crescente e vai pegar, converter isso para um tipo inteiro. E com isso, depois, a gente vai pegar aqui um filtro, né? Então, a gente vai no país, aqui em Country, aí a gente vai pegar o país que contém Brasil, ou seja, o Brasil, né? E a gente vai printar aqui na tela para a gente ver como é que está o Brasil aqui no nosso conjunto de dados. Então, o Brasil tem 117,9 na nossa escala e ele é o 65 no ranking de qualidade de vida. Beleza, vamos continuar investigando aqui. Aqui a gente tem as métricas. Então, aqui a gente tem as métricas que a gente vai usar na nossa análise. Então, são todas essas aqui, né? Qualidade de vida, poder de compra, segurança, qualidade da saúde, custo de vida, trânsito, tudo isso a gente vai utilizar. A gente criou aqui uma lista. Então, uma lista, são vários objetos em sequência, né? Igual a gente vê aqui, uma lista chamada métricas. Em seguida, pessoal, a gente vai coletar os 10 primeiros. Lembra do método head? A gente pode utilizar aqui o 10 para coletar os 10 maiores da qualidade de vida. E olha só como é simples. A gente pega o DF, sort values, ele classifica o valor do mais alto para o mais baixo, e a gente vai pegar os 10 maiores de qualidade de vida. E em seguida vamos pegar aqui de novo o nosso querido Brasil. A gente vai juntar aqui os dois, então concatenar o top 10 com o Brasil, e vamos criar uma comparação aqui para chamar atenção, né? Para quando for o Brasil, chamar a atenção, a gente botar o Brasil diferente. Então, a gente vai chamar aqui o NumPy, o método where. Então, o método where é assim, ó, comparação. Quando o país for igual ao Brasil, chame de Brasil, se não, bote ali em outros países. E aqui, usando o Plotly, que lembra é o PX, a gente vai criar um gráfico de barras com a comparação da qualidade de vida. Então, a qualidade de vida vai no eixo X, ou seja, na horizontal. O país vai no eixo Y, ou seja, na vertical, e a gente vai colorir o Brasil. Então, aqui a gente vai pegar o ranking da qualidade de vida, o título a gente vai botar a qualidade de vida e orientação a gente vai botar na horizontal. Então, aqui a gente só dá um update
e olha só, o gráfico aparece. Então aqui a gente consegue ver o Brasil, o top 10 dos países, então a gente consegue ver Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suécia. Então aqui é uma análise muito mais completa, né? E o mais legal que eu vou mostrar para vocês, pessoal, a gente pode usar um método aqui do Plotly que chama scatter, que a gente consegue relacionar quaisquer duas variáveis para todos os países. Olha que legal. Então, vamos pegar aqui o poder de compra e a qualidade de vida. E a gente ainda pode botar uma terceira variável no tamanho da bolinha. Então, vou botar aqui a segurança. Então, quanto maior a bolinha, mais seguro vai ser o país. Vou botar aqui o filtro por país. E aqui a gente consegue botar mais dados ainda dentro da bolinha. Eu vou botar um título, poder de compra versus qualidade de vida, um tamanho sem da segurança, e vou dar o update. Então, aqui, pessoal, olha que legal. Então, a gente bota todos os países da nossa base e olha a visualização que a gente consegue criar. Então, aqui a gente vê que o mais em cima é Luxemburgo, que tem um poder de compra muito alto e uma qualidade de vida muito alto. O Kuwait, por exemplo, tem um poder de compra muito alto também e uma qualidade de vida mais baixa. Aqui, por exemplo, tem Portugal, que tem um poder de compra um pouco mais baixo, mas tem uma qualidade de vida altíssima. Por exemplo, mais alta, por exemplo, do que no Catar. E o legal do Plotly, a gente consegue interatividade dentro do nosso gráfico. Então, aqui a gente consegue voltar o zoom, eu consigo pegar aqui e ver quais países são esses. Então, eu consigo, olha o tanto de países: Sérvia, Grécia, Rússia, Belarus, Uruguai, México, Panamá. Então, a gente consegue criar uma análise muito mais completa e flexível com base no que a gente quer. E para mostrar para vocês, a gente pegou aqui, eu vou mostrar só para a gente finalizar, uma comparação entre o Brasil e o Uruguai. Então, a gente pegou aqui os países, todos os países da nossa base sem o Brasil, a gente botou esse sinalzinho de tio, que é um sinal de diferente. Então, a gente pega o Brasil e vai pegar todos os países diferentes do Brasil. Então, esses são os países sem Brasil. Dentro desses países sem o Brasil, a gente vai escolher um aleatório. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Uruguai. E a gente vai comparar ele com o Brasil. Nessa seleção aqui, a gente pegou o Uruguai para justamente mostrar como que fica, né, a análise do Brasil contra o Uruguai. E a gente vai botar aqui no gráfico. Então, não vou passar aqui um por um, mas é justamente para botar o Brasil contra o Uruguai no gráfico em todas as métricas. E olha só que legal. Então, aqui a gente consegue ver na qualidade de vida, realmente o Uruguai é melhor. Então, ele bate com o GPT. O poder de compra do Uruguai é maior, ele mencionou isso, é mais seguro, a saúde é melhor, o custo de vida do Brasil é mais baixo, isso foi o que ele trouxe ali, né, que é uma vantagem do Brasil, e a única vantagem do Brasil talvez seja o tempo aqui no trânsito e na poluição, no clima é muito parecido também, mas de resto a gente consegue ver, pessoal, como o Python é flexível, como a gente consegue criar diversas análises a nosso gosto, a gente tem todos esses dados na mão e o céu é o limite. Então, eu tentei ser bem rápido aqui para a gente não se perder no tempo, mas espero que tenham gostado, pessoal. E qualquer dúvida, eu estou disponível. Quem quiser me procurar depois também para a gente trocar uma ideia. Vou voltar aqui para você, Beto. Maravilha, Bruno. Eu acho que essa sua explicação toda, eu acho que, gente, o foco não é se vocês entenderam, mas é entender um pouco do raciocínio, né, Bruno? Que aqui, antes a gente tinha no GPT uma informação bem simples, né? Que era assim, é isso. Mas a gente não sabia ao certo, né? A gente estava ali meio que perdido. E ali você já conseguiu detalhar muito mais a informação, né? A gente consegue hoje, então, tomar uma decisão se o Uruguai é melhor para viver do que o Brasil, não baseado no que o Bruno acha, ou no que o Roberto acha, ou no que é uma informação de uma pessoa, de outra, de um turista ou de um local, mas sim baseada em diversos aspectos que ali o Bruno criou, tá, gente? Aquilo foi uma coisa que ele trouxe. E isso é muito do que a gente vai aprender aqui ao longo do bootcamp, né, Bruno? Exatamente. Eu vi o pessoal falando de programação, código, não entendi. Pessoal, só para ajudar vocês também, hoje em dia o código parou de virar uma questão, porque quem escreve para a gente, muitas vezes o código é a IA. A gente manda a IA, o GPT, por exemplo, escrever o código, o que a gente tem que fazer é entender, saber do que ele está falando, mas a gente não precisa construir do zero mais, né? Hoje, o menos importante é o código, o mais importante é o gráfico, que vocês consigam construir a análise. Então, quais gráficos será que eu levo para dizer que o Brasil é melhor do que o Uruguai? Isso não é o GPT que vai dizer por você. Quem vai dizer é você. Qual é o seu público? Com quem você está se comunicando? Qual tipo de análise você quer fazer? Então, tudo isso o GPT é uma ferramenta. E o Python, ele te oferece toda essa versatilidade para, inclusive, aproveitar a ferramenta que é o GPT, né? Então, você pode usar os dois juntos. São dois, como se fossem dois superpoderes que você pode usar juntos. Que legal. E para continuar praticando, o que você recomenda, Bruno? Olha, pessoal, eu recomendo que vocês
A coisa que mais me ajudou, pessoalmente, eu falo, tentem fazer projetos e desenvolver as suas habilidades com coisas que vocês gostam. Então, eu gosto muito, por exemplo, de basquete. Então, eu coletava, na época, tem conjuntos de dados abertos na internet, né? Tem diversas plataformas que você consegue dados abertos na internet. Eu pegava aqueles dados e começava a desenvolver. Então, eu aprendi o Pandas, eu mesmo fazendo as análises. Então, queria ver quem são os melhores jogadores, foi o melhor time da semana passada, será que esse time é melhor do que esse? Vamos analisar aqui as métricas. Então, eu ofereço esse desafio para vocês, tentem praticar e se desenvolver com coisas que vocês gostam, fica muito mais fácil. Filme, cinema, série, jogo, tudo isso tem. Então, tudo tem dados hoje em dia, né? Pratiquem. Legal, legal. E aí, gente, queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acharam ali da prática de tudo que o Bruno trouxe? Vocês acharam que foi fácil? Interessante, eu vi que todos vocês colocaram ali. O que vocês acharam? Foi fácil, foi interessante, foi difícil, mas foi bem interessante? Ou assim, Roberto, Deus do céu, eu não entendi nada. Contem um pouco pra gente como é que foi mesmo. O que vocês sentiram? O pessoal achando difícil, mas achou interessante. A maioria foi tranquilo. Legal, legal. A maioria ali, interessante, acho que todo mundo achou, né? Todo mundo viu pontos bem legais. Beatriz ali colocou um. Bacana. Teve um e-mail ali. Um Gostei e-mail. dessa, né? Não foi nem cara nem nada, mas é exatamente isso, gente. É claro que para muitos hoje é o primeiro contato, então isso vai ser difícil, né? Vai parecer que é um bicho de sete cabeças, mas essa naturalidade que o Bruno traz, gente, eu falo que é igual andar de bicicleta. Isso vocês vão realizando, a gente fala, hoje você não pensa mais para respirar. E trabalhar com Python é a mesma coisa, né, Bruno? No começo você tem que pensar que código que eu vou usar, o que eu vou fazer, mas depois eu acho que é muito o que você trouxe, né? É a linha de raciocínio. O que eu preciso? Preciso disso. Então agora eu coloco essas fórmulas, né? É isso, eu acredito muito, pessoal, no desenvolvimento por meio da prática. Então, eu sou um eterno aprendiz, eu adoro fazer coisas novas. Então, por exemplo, fui aprender outro dia Muay Thai. Eu fiz, no começo eu era horrível, então hoje, 3 anos depois, já evolui muito, mas no começo eu não conseguia dar um chute na altura do quadril, sabe? Então, e eu sempre faço essa comparação, pessoal, sejam eternos aprendizes, não tenham vergonha de aprender, que é uma das coisas mais legais da vida esse processo, né? Daqui a 5 anos você vai olhar para trás e falar, tem outra pessoa sendo aprendiz, mas eu já tive onde você está e valeu a pena. Então, não tenho vergonha de começar, porque depois lá na frente você vai olhar para trás e falar, podia ter começado 2 anos atrás. Então, é aquela, né? O melhor momento para começar é sempre hoje. Exatamente. E aí, assim, gente, no nosso bootcamp é exatamente isso que vocês vão aprender, vai ser extremamente semelhante, só que isso vai ser pelo menos 100 vezes mais útil e muito mais interessante, gente. A gente tem diversos projetos, diversas áreas para que vocês possam se apaixonar pela área. E aí eu tenho certeza que nem o Bruno trouxe, daqui a pouco vocês vão falar com tanto amor da profissão como ele fala. Assim como hoje vocês veem que é nítido, né, a satisfação dele com tudo que ele está fazendo, acredito que também vai ser a de vocês. E avançando aqui no nosso slide, aqui então trazendo para vocês análise de dados, é uma carreira com uma alta demanda e com ótimos salários. Então ali a gente já mostrou um pouco do salário lá fora, mas também a nível Brasil. São salários excelentes. Então hoje a gente fala de praticamente R$ 5.200 para um inicial, para um cargo júnior, depois para pleno já na faixa de 7.000 e depois um sênior ali de 10.800 para cima. Então assim, gente, quantos de vocês não estão aqui também e já falam assim, poxa, Roberto, eu já estou há 10 anos na minha área, eu não sou valorizado, a área tech ela é bem diferente, tá? Então aqui na área tech a gente costuma ter uma projeção de carreira muito mais alta. Bruno, aí é uma curiosidade mesmo, nem estava no nosso script, mas você conhece alguém que está há mais de 10 anos e hoje não está como sênior na área? Nossa, não. Não, Não. né? Acho que o Acho é, pessoal realmente tem muita gente. Eu conheço bastante gente sênior e realmente o pessoal de sênior muitas vezes já tem uma bagagem muito maior, mas é isso. A progressão é muito, muito rápida na carreira, geralmente, porque é uma área muito nova, né? Então é normal que as pessoas que evoluem mais rápido e consigam ter, às vezes, chances melhores, cheguem ali à senioridade mais rápido. exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito legal, gente, porque, por exemplo, hoje eu falo, eu tenho 17 anos de carreira.
Eu, para minha área, ainda não sou um sênior. Por quê? Porque demora mais. Quando a gente fala da parte comercial, é uma carreira que demora muito mais. A gente fala normalmente de senioridade, vem quando eu tiver com 50 anos. Então eu falo que eu ainda tenho meus 12 aninhos ainda para poder chegar. E a área tech não, gente, ela é um pouco mais responsiva, é um pouco mais rápida, tá? E agora trazendo também para vocês a média de um cientista de dados, ela já é um pouco mais alta, então a gente já fala de um salário inicial ali de 6.200 e depois chegando ali como sênior a partir de 13.400. E aí, aproveitando esse gancho, Bruno, algumas pessoas no nosso chat perguntaram: poxa, qual que é a diferença? Você consegue resumir para nós, Bruno, qual que é a diferença hoje entre um analista e um cientista de dados? Claro, pessoal, o analista de dados ele é muito mais focado em entender o que está acontecendo hoje, né, na visão dos dados que a gente está coletando hoje, ou dos dados que coletamos recentemente, na última semana, no último mês, no último ano. Então, uma visão muito mais olhando para o presente e para o passado, enquanto o cientista de dados, pessoal, é quem vai fazer uso de algoritmos de machine learning e que a gente chama de redes neurais, que geram as inteligências artificiais. Então, eu vi gente falando que Python é importante manter na grade de conteúdo, mas o Python que escreve as inteligências artificiais, né? Então não vamos deixar disso, né? O Python é a base de tudo e por isso que a gente importante, porque o cientista de dados ele acaba olhando para o futuro, ele faz as previsões, igual o GPT. Ele gera texto, no fim das contas, aquilo é uma previsão de qual é a melhor palavra para atender o seu prompt de chamada. Então, no fim das contas, o cientista de dados ele acaba sempre olhando para o futuro, igual o GPT, ele sempre prevê a melhor resposta para a sua pergunta. Então, esse é um bom exemplo, né? Ah, maravilha, maravilha. Era uma pergunta do chat, então acho que agora ficou bem claro. E aqui para vocês conhecerem também um pouco, né, da nossa turma, né, de todo mundo que vai te auxiliar nesse caminho. Então a gente tem o Bruno, né, como um dos nossos tutores. Eu gosto de destacar aquelas estrelinhas ali, ó, 4.97, ou seja, praticamente uma nota perfeita. E isso, gente, não é uma nota que o Roberto deu ou que a Olga que trabalha conosco, não. Isso é a avaliação dos alunos, né, Bruno? Então eu acho que isso mostra que as pessoas que entram, elas ficam extremamente satisfeitas e que esse conteúdo, por mais que seja desafiador, ao longo do tempo você consegue, tanto você como o nosso time, dar esse suporte e colocar as pessoas onde elas querem, né? É isso que você também tem a percepção dos nossos alunos? Olha, olhando para a Triple Ten e até comparando com o bootcamp que eu fiz lá atrás, em 2019, eu vejo que o grande diferencial além do conteúdo que a gente tem, que é muito completo, acho que a maior vantagem do Bootcamp é esse contato que você vai ter com pessoas que vão te ajudar onde você quer chegar. Então, você não vai estar sozinho. Então, se tiver uma dúvida, quer entrar rápido, tem o pessoal, o tutor para te ajudar e tirar, o instrutor para tirar a dúvida na monitoria. Então, quer conversar mais sobre carreira, entender ali um projeto mais complexo, a gente consegue marcar um a um, trocar uma ideia comigo. A gente tem os webinars com aplicações reais de todos os sprints, de toda a bagagem do conteúdo que a gente passa. E além disso, toda a parte de carreira, que é realmente o pessoal que estava do outro lado, né? O pessoal que era recrutador, então é o pessoal que sabe ajudar e sabe ali até ajudar os caminhos para achar vagas, né? Então eu até fui no webinar do pessoal de carreira, eu falei, caraca, se eu soubesse tudo isso na época que eu estava procurando emprego, ia ter sido muito mais fácil. Então, eu acho que assim, a gente consegue fazer as coisas sozinho, e você pode fazer também o webinar, todo o bootcamp sem passar e conversar com ninguém. Mas o que vale toda a experiência é aproveitar as pessoas, porque são pessoas muito boas que estão aqui por trás e pessoas que sabem ajudar vocês a chegar no objetivo. Então, esse é o pacote completo. Exatamente, né, gente? Eu acho que hoje o grande diferencial da Triple Ten qual é? A gente traz o conteúdo, a gente traz esses profissionais que nem o Bruno, que já tem uma experiência enorme. A gente tem o gerente de turma, que no caso a gente colocou a Olga, então também tem pessoas que vão ficar ali trazendo, querendo entender como é que poxa, você está entendendo, não está entendendo? Olha, sua turma já começou, né? Aqui a gente chama de sprint. O que, que é um sprint, então? Né? É uma metodologia que a área tech utiliza bastante, que são o quê? Pequenas corridas, ou seja, pequenos projetos. A gente entende, né, Bruno, que é muito mais fácil eu trazer um projeto de 2 semanas do que trazer aquele TCC de 1 ano, que aí a gente não sabe o que está acontecendo com o aluno, né? E aí chega no final a gente fala, olha, tá tudo errado. Então aqui já é uma adaptação da Triple Ten ao mercado e por conta disso que a gente tem todos esses profissionais envolvidos.
porque o nosso foco, gente, não é trazer um curso, trazer uma formação, e sim trazer vocês para o mercado de trabalho. É o que a gente está buscando, né? E é o que a gente realiza hoje. E aí, trazendo um pouco do centro de carreiras, então esse aqui, uma vez que você esteja já cursando, né, a Triple Ten, como que a gente vai ajudar vocês também? Então, o primeiro passo é o quê? É decidir qual é o seu plano de carreira. O que você tem interesse, para que áreas que você quer ir. E aí, aqui com o nosso consultor, você vai ter uma série de conversas, igual o Bruno colocou, para que você possa se compreender também. Poxa, depois disso, a gente precisa trazer um currículo atualizado, a gente precisa ajudar vocês a criar um portfólio. Então, a gente vai trazer também essa questão de, poxa, atualização no LinkedIn, a criação do seu GitHub, que é onde você vai também exportar os seus projetos, colocar ali para o mercado de trabalho o que você faz. A gente vai trabalhar com vocês também a apresentação. Gente, quantas vezes a gente já não foi para uma entrevista de emprego e não soubemos se vender? Eu falo porque eu faço muitas entrevistas aqui na Triple Ten. E o que acontece? Às vezes o candidato é maravilhoso. Você olha o currículo, você fala que cara bom, que menina ótima. Mas chega na hora de se vender, a pessoa se perde, fica nervosa, começa a contar que ela tem um gato. Aí você fala, nossa, mas eu queria saber das suas competências profissionais. E ela tá falando, ah, porque o meu gato é a Fifi, ela tem 17 anos e ela tá doentinha. Então aqui a gente também vai trabalhar com vocês a apresentação, a sua presença online. O Bruno trouxe ali algumas ferramentas, né, Bruno? Mas eu acho que é vital hoje quando a gente fala de presença online, né? O mercado hoje ele não olha mais para a folha de papel ou para você bater numa porta, e sim muito mais em como que você vai se postar para que então essas grandes empresas também olhem para você. É isso também um ponto que você sente? Exatamente, eu acho que isso é algo que eu tive muita dificuldade também, né? Eu nunca fui muito de me vender, não tenho, mal tenho rede social, então tudo isso sempre foi uma dificuldade para mim, mas eu virei uma chave a partir do momento que eu entendi que, cara, nem todo mundo conhece você como seus colegas de trabalho, como seus amigos, como sua família, né? Então o mercado não é seu colega de trabalho, não é seu amigo, sua família, o mercado é o mercado. Então, e você tem que se vender para o mercado, você não tem que se vender para os seus amigos, para sua família, claro, para os seus colegas de trabalho sempre, mas o mercado ele vai te olhar com o que você mostra. Então, se você não organiza um portfólio, se você não tem projetos, se você não tem um LinkedIn organizado, as coisas não vão acontecer. Então, é um pacote, né? Faz Exato. parte. Faz parte do processo. Exatamente. E isso, gente, é treinável, tá? É que hoje não existe no mercado alguém que faça isso. Por isso que a Triple Ten veio para resolver. Então a gente traz essa mentoria, que ela dura até 6 meses com vocês, e ela vai chegar até você alcançar a sua primeira vaga de trabalho. Tá, gente? Então, esse é o nosso foco, esse é o compromisso da Triple Ten. É trazer vocês de hoje, onde vocês estão ao longo do mundo, na carreira que vocês estão, e lembrar de todas as perguntinhas que vocês falaram, todas as perguntas que vocês colocaram, todos os pontos. Poxa, Roberto, Bruno, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero um trabalho remoto, ou eu quero isso, eu quero aquilo. E é tudo isso que a gente quer resolver. E como que a gente vai trazer isso? Colocando vocês no mercado de trabalho. E agora, né, Bruno, não tem como a gente, né, evitar a pergunta que todo mundo está fazendo, tá, Roberto e Bruno, e quanto que isso vai custar, quanto que isso vai funcionar, como que eu trabalho, como que paga. Então agora a gente vai trazer um pouco, mas o que eu quero lembrar vocês, tá, gente? No final aqui da nosso webinar, vocês podem entrar ali na sala e devem, e vocês vão conversar também com os nossos consultores. Essa entrevista que a gente chama, né, a nossa consultoria, ela é totalmente gratuita. Então, terminando aqui, quero que vocês acessem lá e aí vocês vão poder tirar mais dúvidas ainda, tá? Trazendo aqui para vocês em preço, hoje a Triple Ten, por ela estar presente no mercado global, esse é o preço que um aluno americano hoje, nos Estados Unidos, paga. Então, hoje seria 5.611 dólares, né? Ou traduzindo ali para a cotação do real, R$ 32.400. Porém, a gente entende que o mercado brasileiro ele é diferente. Então, o que a gente resolveu fazer? Nós trouxemos toda essa inteligência americana, mas para o preço brasileiro, tá? Então, hoje, por conta do nosso webinar, vocês têm a oportunidade de fazer o nosso curso em 12 vezes de R$ 805 para analista de dados, tá? Então, com esse desconto no valor total, tá dando ali 1.692. Então, assim, gente, é uma oportunidade de ouro para vocês. Então, tudo que o Bruno trouxe, tudo que eu falei de ementa de curso, tudo de processo de carreira, de mentoria, os tutores, as aulas, tudo está dentro desse pacote.
né? Então, é super acessível e é uma transformação muito grande. Gente, educação é o que o Bruno falou. A gente não fala nem de investimento, é a mudança na vida que vocês estão buscando. Todas as dores que vocês trouxeram, é aqui que a gente vai resolver. E para cientista de dados, a mesma coisa, ele é um curso um pouco mais longo, então ele tem a duração de 9 meses. Nos Estados Unidos, a gente fala em $8.500 ou R$ 48.450. Porém, para quem estiver hoje no webinar, a gente vai disponibilizar por 12 de 1.146. Ou seja, uma oportunidade muito boa, tá, gente? É um desconto muito grande ali de R$ 2.424. Então, assim, gente, é hora de aproveitar, é hora da gente fazer essa virada, tá? O Bruno falou um ponto que eu acho muito legal, né, Bruno? Que é assim, daqui a 5 anos, o que vocês vão pensar? Por que eu não comecei há 10 anos atrás, né? Que eu acho que, tenho certeza, né, Bruno, que é o relato de muitos e muitos alunos. Eles entram, eles ficam felicíssimos, eles conquistam a primeira vaga, mas eles devem te falar, poxa, Bruno, por que eu não conhecia a Triple Ten antes, né? É isso, pessoal. É o que eu falo, né? Pode parecer um valor mais elevado agora, mas é para suportar toda essa estrutura que vocês vão ter e um conhecimento de muita qualidade. E conhecimento não é gasto, né? Conhecimento é investimento. Então, isso vai ficar para a vida de vocês, para as oportunidades de trabalho, para mudar a vida. Então, realmente vale a pena. Não é um gasto, é um investimento que vai mudar a vida, igual o Beto falou. Não tem para onde correr. Tenho certeza que quem fizer o bootcamp vai ter um antes e um depois, pelo menos na trajetória profissional. Exatamente, exatamente, Bruno. E aí, gente, agora é a oportunidade única para vocês. Então, quem tiver até agora no webinar e tiver ali um tempo, gente, conversem com os consultores. Não vou falar porque é numa equipe que eu participo também, mas são pessoas extremamente competentes, tá? Então, agora é só clicar aqui na tela, iniciar a consultoria. A gente tem uma série de pessoas esperando vocês para poder fazer esse bate-papo, tirar mais dúvidas ainda que vocês possam ter, vocês contarem um pouquinho da história de vocês para que eles possam se adaptar a também a ofertar o que a gente pode especializado em cada. E lembrando também que você também vai receber um presente especial durante a reunião, tá? Que é aqui o nosso certificado. Então, para quem quiser, pode entrar aqui em folhetos ao lado do chat aqui. Então, pode clicar ali na aba folhetos. A gente já vai disponibilizar para vocês, então, o certificado de participação, tá, gente? E o nosso presente exclusivo para quem ficou até agora e todo mundo que agendar a consultoria, qual é? O guia iniciante para a introdução a Python. Então, como muitos colocaram ali, nossa, Python é a base, o Bruno trouxe. Então, quem fizer vai ter esse acesso à introdução a Python, tá bom, gente? Então, é mais um presente aqui da Triple Ten. Agradecendo bastante, né, a presença de todos vocês que participaram, que estiveram até agora, que agradeceram, elogiaram bastante você aqui, Bruno. Estavam colocando ali no chat, agradecendo, acharam tua aula foi super legal, foi super clara, né? E, além disso, uma mentoria, então, né, gente? É uma mentoria individual com cada um de vocês. Quem quiser, é só clicar e a gente vai trazer para cada um de vocês uma temática diferente. Então, gente, agora eu fico ali no aguardo para que vocês possam, então, fazer o acesso. E, claro, que eu queria agradecer a participação de todos vocês. Foi maravilhoso passar essa 1 hora aqui contigo, Bruno, mas com o chat aqui que interagiu demais, trouxeram muitas coisas legais, compartilharam um pouco de cada vida, de um pouquinho das dúvidas. Então eu queria agradecer muito e abrir também para ti, Bruno, para poder se despedir e deixar uma mensagem para esses futuros alunos da Triple Ten e os seus futuros colegas de trabalho também, né? Pô, pessoal, que bacana que foi o webinar hoje com vocês, né? Pessoal bem participativo. E eu gosto muito, né? Eu espero poder ajudar vocês um pouco. Espero ter podido, que hoje tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero também no futuro ajudar mais vocês, né? Aqui na Triple Tem. Então é isso que me dá gosto, né? Ajudar a vida das pessoas, tentar quebrar paradigmas de que é difícil, que não é para mim. Eu acredito muito que a educação pode mudar vidas. E contem comigo, quem quiser depois me procurar depois no LinkedIn também, pode mandar uma mensagem, trocar ideia, vamos lá. E eu acho que o poder da comunidade também é o diferencial do mundo de tecnologia, né? Vocês não vão estar sozinhos, vai ter muita gente no mesmo barco que vocês, e aqui na Triple Tem a gente está aqui para ajudar. Espero ver vocês então nos webinars do Bootcamp em breve. Maravilha, Bruno, obrigado. A Mário viu aqui uma dúvida sua. O webinar ele está gravado, então assim vai ficar disponível para todos vocês depois. E para quem estiver agora no trabalho ou ocupado,
mandem ali uma mensagem, entrem em contato conosco que a gente pode reagendar depois essa consultoria. O desconto é para quem está aqui até agora, então obviamente que são vagas limitadas, porém quem tiver no trabalho ou precisar assim, entre em contato conosco que a gente tenta equalizar uma melhor hora, tá bom? Mas é isso, Bruno. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Você é um cara sensacional. Adoro ver tuas aulas, adoro ver tua didática. Eu acho que você é um mestre no que faz mesmo. Então, um ótimo dia para ti e um ótimo dia para todos vocês. E muito Valeu, obrigado, Beto. gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.